No mês de janeiro nós vamos falar sobre uma série temática e tudo se fez novo. Ano novo, o Senhor quer fazer coisas novas. Pensou você ter nova paciência em casa? Isso já não é bom? Sim ou não? Tem uns fazendo assim, ai Jesus, né? Um novo emprego, né? Novos negócios, uma presença nova do Espírito Santo de Deus, te renovando, te fortalecendo, tendo coisas novas para 2026, planos, projetos, mas eu não quero limitar nas coisas materiais, ela tem o seu valor, tem o seu lugar, está tudo certo, mas as pessoas olhar para você e ver você uma nova criatura, uma nova criação em Deus, as pessoas olharem para mim, para você e falar assim, nossa, como você está se parecendo mais com o que as Escrituras dizem a respeito do ser humano, com Jesus, com a pessoa de Jesus, você está falando novas línguas, não só falando no Espírito, mas você está falando diferente, o seu olhar é novo, a sua face brilha, está formosa, porque o coração alegre formoseia, né, a nossa face, não é assim o rosto? Então, há coisas novas para mim e para você em 2026, quem crê nisso? Eu creio nisso, irmãos, mas para que tudo isso aconteça, é necessário que eu e você tomemos algumas decisões, né? E quem disse isso foi Jesus, né? As Escrituras nos ensinam. Em falar em Escrituras, deixa eu ver quem trouxe a Bíblia aí, deixa eu ver, mostra aí quem trouxe a Bíblia. Ó, o negócio está ficando bom, hein? Está ficando bom. Bíblia em papel, né? Em papel. Pastora pegou a minha outra lá e veio. Estou achando que ela saiu atrasada, porque eu olhei e falei, nossa, o que essa Bíblia de estudo está fazendo aqui? Falei, será que é para eu estudar hoje? A pastora trouxe alguma coisa que vai revelar para mim, mas eu entendi. A Bíblia te entregou, né? Mas que bom que ela foi lá e pegou e trouxe. Queridos, eu quero reforçar, vocês vão ouvir muito de mim esse mês, pelo menos aqui, que se nós queremos viver o novo de Deus, se Ele fez tudo novo, nós estamos diante de um ano novo, irmãos, sim ou não? Mas diante desse ano novo, nós vamos precisar ter atitudes novas, que tem tudo a ver com com ano novo, senão a gente vai começar um ano novo, com atitudes passadas, né, alguns vícios, vamos falar assim, né, vícios, não estou falando vícios químicos, tá, não é isso que eu estou dizendo, mas nem isso pode acontecer, mas hábitos, né, hábitos que podem nos levar a estar no ano novo, mas com atitudes, características, hábitos, estilo de vida antiga. E se Ele fez tudo novo, é necessário prosseguir, porque nós estamos diante do novo de Deus, eu e você estamos diante daquilo que Deus, para Ele não é novidade, mas para nós é novidade. Eu não sei você, mas quantos vão lembrar aqui, obrigado, viu Roberto, querido, que as Escrituras dizem assim, que a palavra dEle, a misericórdia dEle, ela se renova a cada manhã, renova, tem algo novo. Eu não sei se você um dia leu 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes o mesmo capítulo, o mesmo versículo, sabe, Pati? Aí você de repente faz assim, uau, olha o que Deus está falando aqui, olha o que aconteceu na história, mas eu já li isso e não percebi, mas sempre esteve ali. Parece que os nossos olhos espirituais estão descortinando, e a gente está vendo algo novo, porque a palavra dEle é nova toda manhã, ela se renova toda manhã, suas misericórdias, esta manhã, hoje dia 4 de janeiro de 2026, está sendo renovado, a misericórdia dEle, o perdão,
a nossa salvação, tudo que o Senhor tem em nossas vidas, as suas promessas, são mais de 8.000 promessas para as nossas vidas. Irmão, eu não sei você, se você conseguiu provar das 8.000 promessas de 2025, de Deus na sua vida, prove ela de novo. Mas se você não provou, vá atrás dessas promessas. Deus, o Senhor disse na sua palavra, essa é uma promessa para mim, então eu vou atrás dessas promessas. Então eu quero convidar você, todo domingo, traga a Bíblia em papel. O telefone, ele é bom, ele é rápido, ele é ágil, está tudo certo, não tem nada de errado. Mas cuidado com esses hábitos, que isso pode nos deixar de viver o mais novo de Deus, porque tudo é, sabe, é tudo muito rápido, cola aqui, põe lá, e a gente não fica mais grifando, sabe, Bruno, a gente não para ler as Escrituras, para debruçar nas Escrituras, olhar com calma, pegar uma versão, outra versão, uma palavra. Isso é importante, irmãos. Deixa o celular para você usar lá no trabalho, que aí você não pode, né, lá no trabalho, levar a Bíblia. Aí você abre lá rapidinho, tem um texto, lê uma situação, está tudo certo. Mas na igreja, na célula, na sua casa, leia as Escrituras em papel, ouça o farfalhar das folhas, grife, tenha um papel do lado, uma caneta, um caderno, escreva. Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Senhor, o que é mais importante aqui? Amém, irmãos? Eu vou estimular você, eu quero encorajar você, não desistir da Bíblia em papel, tenha ela, tenha o seu celular, tenha tudo que você quiser de tecnologia, está tudo certo. Eu amo, irmãos, olha aqui, ó, está aqui, ó, eu uso tudo ao meu favor aqui, para que eu possa desfrutar do máximo, mas eu não abro mão das Escrituras e um papelzinho. Esses dias, Suelen, seu nome? Como é que chama a sua menina? A Raquel, né? Raquel tem quantos anos? 7 anos, a Raquel veio e me deu uma folha de sulfite, a capa era o pastor, todo bonitão assim, tá. Lá estava melhor do que aqui ao vivo. Aí está lá na minha casa guardadinho, que quando a minha sala estiver pronta, eu falei, vou trazer tudo que eu ganho para a sala pastoral. Aí eu estava ali, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Aí eu estava na sala, aí minha tia estava em casa, ela falou, o que é isso aqui? Eu falei, foi uma criança que me deu, ela me desenhou, e ela me deu. Aí é um livro, mais ou menos um livro, um caderno, vamos falar assim, está tudo em branco. Eu falei, mas não tem nada aqui. Aí eu falei, tia, sabe o que é? Minha tia está me assistindo, ela deve estar ouvindo, ela sabe o que eu falei. É porque eu tenho o hábito de escrever tudo que Deus está falando comigo, e sempre estou com um caderno, com uma agenda, para registrar tudo que Deus está falando comigo. E a Raquel percebeu isso, e ela fez isso, ela falou, pastor, é para eu escrever tudo o que Deus está falando com você. Sabe, queridos, não deixe de registrar aquilo que o Senhor está falando com você, isso é poderoso. Então quero estimular, vem para a igreja, traga a Bíblia, traga um caderno, traga uma caneta, anote tudo. Esqueceu a caneta, pede emprestado para alguém, mas vamos às Escrituras. Então, janeiro nós vamos falar sobre, e tudo se fez novo, e o tema principal sobre tudo fazer novo, não dá para viver o novo se a gente ficar parado, é necessário prosseguir. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí, esse ano, você não vai ficar aí paradinho, porque é necessário você prosseguir. E eu fui pensar um pouquinho, e buscar aí no dicionário, o que é prosseguir, irmãos? O que é necessário prosseguir? Prosseguir é um verbo, e todo verbo nos remete a uma ação, sim ou não? Certo? Então, essa questão do prosseguir, é continuar, ir à frente. O ano acabou, mas é o ponto de partida do algo novo de Deus para as nossas vidas. O ano pode ter acabado, mas algo novo está diante de nós. Então, se eu ficar parado, eu vou perder.
eu preciso avançar, eu preciso prosseguir. Esse início de ano eu tenho certeza que você, o seu momento com Deus lá, no seu projeto de vida para 2026, você fez várias promessas lá. A internet então, nossa irmãos, dá até vergonha de falar, cristão colocando lá, eu vou isso, eu vou aquilo, não tem Deus em nenhum momento, irmãos. A gente não vê citar o Senhor em nenhum momento. É isso, é aquilo, eu vou. Eu não sei onde vai. Eu não sei onde você vai. João capítulo 15, versículo 5 diz assim: sem mim nada podereis fazer. Então o camarada tem uma lista interminável. Acho que no final assim, ele fala assim, escuta, quem pediu? Jesus fala assim para a pessoa, quem pediu para você escrever isso aqui? Eu não tenho nada a ver com esse negócio. A gente acha que tudo que a gente está fazendo é tudo que Deus está pedindo, mas na hora que a gente for ver mesmo, sinceramente, é tudo eu, meu, para mim. É hora da gente parar e olhar o que a gente está escrevendo. A gente pode estar com uma agenda lotada das coisas daquilo que Deus nunca pediu para a gente fazer. A gente acha que é algo novo, mas aí é a distração que a gente assistiu na peça, que por muitas vezes nos leva a distrações, achando que é algo novo. Não tem problema em você ter projeto e querer conquistar e avançar, mas se o Senhor não estiver nesse negócio, fuja. Então, prosseguir eu estou diante daquilo que por muitas vezes eu parei e preciso prosseguir. Quer ver? Quantos, não é para levantar a mão, mas quantos leram a Bíblia o ano passado? Se eu não li, eu preciso ler. Quanto tempo você tem tido de devocional? Qual é o seu tempo de ler as Escrituras, desse novo de Deus? Eu quero saber o novo de Deus, mas eu preciso conhecer a Deus para saber qual é o novo de Deus para a minha vida. Quanto tempo eu jejuei? Quanto tempo eu tive nos cultos aos domingos? Então eu preciso parar e olhar, se é necessário prosseguir, para onde eu vou seguir, para onde eu vou prosseguir. Prosseguir significa que eu parei algo, eu preciso seguir em frente, mas quem eu vou seguir? O que eu vou seguir? Para que eu vou seguir? Por que eu vou seguir? Essas são as perguntas que nós precisamos fazer para mim e para você, porque lá o texto que eu quero compartilhar com vocês aqui, e tudo se fez novo, está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, pode abrir lá junto comigo? O texto que o apóstolo Paulo, uma das cartas que Paulo escreve à igreja de Corinto, ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a versão que eu vou ler aqui, ele diz assim: logo todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação, a velha vida acabou, e uma nova vida tem um início. Hoje é o primeiro domingo do ano de 2026, nós estamos diante do início de um novo de Deus, e se as coisas são novas, se Deus tem coisas novas para nós, se Deus está falando aqui, se você... Logo, aquele que está em Cristo, em quem você está em Cristo. Em outra versão na NVI diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, e eis que fizeram coisas novas. Quais são as coisas novas? Em Cristo, que nós vamos, é necessário prosseguir, é necessário que eu tire tempo com Deus, é necessário que eu ouça a voz do Espírito Santo, é necessário que eu diminua para que Ele cresça, é necessário que a minha história a partir de hoje, eu possa contar baseado em Cristo, tudo aponte para Jesus, as coisas sejam para o Senhor, para a glória dEle. É isso aí, seu Gerson, põe ordem aí. E como é que a gente pode estar diante de um Deus que é soberano, que é poderoso, que faz nova todas as coisas, e diante de tudo isso a gente pode ter dúvida? Você sabe que a gente pode ter dúvida? Pode sim, irmãos, de muitas coisas. E eu quero compartilhar com vocês 2 discípulos que andaram com Jesus, que viram, que experimentaram o novo de Deus, coisas extraordinárias, mas diante do caminho novo, eles
se esqueceram de algumas coisas. Abra lá junto comigo Lucas capítulo 24. Esse é um dos textos que eu, depois da mulher do poço, né? João capítulo 4, esse é um dos textos que eu mais amo, sabe, Maria? Eu amo esse texto, eu me identifico com esse texto, muitas vezes na minha vida. Lucas capítulo 24, todos acharam aí? É o texto lá de o caminho de Emaús, que diz assim, eu vou ler do 13 até o 35, os que acharam digam amém, os que não acharam digam misericórdia, os que tenham misericórdia, ajuda o seu irmão aí. O texto fala assim, irmãos, naquele mesmo dia, você sabe qual que é esse mesmo dia? É o dia que Jesus iria ressuscitar, era o terceiro dia. Olha só, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, mais ou menos 12 quilômetros, tá? Eles estavam de Jerusalém, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, quem chegou? Quem chegou na história aí? Não é apenas Jesus, é o próprio Jesus, né? Olha só, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impediam de reconhecer. Irmãos, uma pausa aqui. Nós estamos diante do novo e podemos estar diante de tantas coisas novas que Deus tem para nós, mas são impossíveis de reconhecer, sabia disso? Você pode estar aqui nesse lugar agora, ouvindo o que eu estou falando, mas com a cabeça num outro lugar, pensando em outras coisas, e você está distraindo daquilo que eu estou falando. Esses 2 discípulos estavam caminhando com o próprio Jesus, discutiam a respeito sobre a morte e a ressurreição de Cristo, tudo o que aconteceu, e eles não perceberam que Jesus estava do lado, que coisas novas estavam para acontecer, mas os seus olhos estavam como vendados, diz as Escrituras. Os seus olhos, vou continuar lendo aqui, os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando medida que caminhais, e eles pararam entristecidos, um porém chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, porventura, que tendo, estado em Jerusalém, ignoras das ocorrências destes últimos dias? Eles responderam com outra pergunta para Jesus. Ele lhes perguntou, quais? E explicaram. O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era o varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, e já o terceiro dia, está vendo como é o terceiro dia? Eles estavam na expectativa de que Jesus ia ressuscitar, que era a promessa, mas até então nada tinha acontecido. Desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, ó nécios,
Difícil, hein? Os tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes os que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles, e acontecendo que, quando estavam na mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora para eles reconhecido no partir do pão. Espírito Santo, nós te pedimos que esse novo de Deus, diante de tudo que foi nos exposto nesta manhã, através da tua palavra, o Senhor possa nos ensinar, Pai, a tudo aquilo que precisamos dar prosseguimento. Prosseguir é necessário. O que é necessário prosseguir? Para onde? O que? Como? Para quê? Por quê? Que essas respostas, Senhor, elas venham ser esclarecidas no nosso coração. Ajuda-nos a compreender que estamos diante do novo de Deus. Devemos deixar as coisas antigas, hábitos e tudo aquilo que nos impede de viver o melhor que tu tens para nós. O passado é uma referência, apenas isto, mas os nossos olhos estão fitos naquilo que está diante de nós. E uma coisa eu quero fazer como Paulo declarou, esquecendo das coisas que para trás vão ficando, e avançando aquilo que está diante de nós, que é as tuas verdades, em nome de Jesus. Abra os nossos olhos nesta manhã, Pai, que teu Espírito possa falar de forma tão peculiar, no coração de cada um, em nome de Jesus, amém. Sabe, queridos, eu vejo aqui que por muitas vezes, se eu fizer perguntas aqui, alguém pode dizer assim: mas tudo bem, pastor, mas há tanta incerteza em tantas coisas em 2026, assim como para aqueles dois discípulos, eles estavam numa jornada de dúvida. A palavra, você leu junto comigo, ela começa dizendo o quê? Naquele mesmo dia, era o mesmo dia da promessa que Jesus disse: ao terceiro dia, eu vou ressuscitar, mas eles preferiram trilhar um caminho da dúvida, do que ficar até o último instante, para ver o que iria acontecer. Quantas vezes, e nós corremos um risco, e deixar que a dúvida venha bater na nossa porta, e fazer com que a gente vá para um outro caminho, sabe, Lília? Então que nessa manhã, eu e você possamos deixar a dúvida de lado, e crer no Senhor, porque os discípulos estavam tristes, e confusos. Eu até entendo tudo isso, porque tantas promessas, tantos milagres, tantas palavras que Jesus disse: fica tranquilo, eu vou para um lugar que vocês não sabem, mas vou preparar um caminho, vou preparar a morada, e voltarei, no terceiro dia eu vou ressuscitar, quando eu for levantado naquele madeiro, eu atrairei todos. Eu fico pensando a mente dos discípulos, se eles que andaram do lado, viram, ouviram, da boca de Jesus, tudo aquilo, eles tiveram dúvida. Quantas vezes nós podemos ter dúvida no nosso coração? Mas você sabe de onde parte a dúvida? É quando o autor lá, a carta de Hebreus, ele diz: quando a gente endurece o coração, a palavra dele já não penetra mais.
Então nessa manhã, como diz Ezequiel, Senhor, tira o coração de pedra e coloca sobre nós um coração de carne, mas não pode parar só por aí. E ele fala, aí derramarei do meu Espírito, porque você pode até ter um coração de carne, mas não é cheio do Espírito. Você está só na carne, você precisa do Espírito, porque senão só a carne vai manifestar, e o coração é a nossa alma, o coração é o enganoso é o coração do homem, não é assim que diz as Escrituras? Quanto já fez uma aquisição, uma compra, fala, onde é que eu estava com a cabeça? Lembra da calça da Itapemirim, que eu fico brincando? Irmãos, comprei uma calça verde, nem palmeirense eu sou, não tenho nada contra a verde, não tenho nada contra os palmeirenses, nem vou brincar nada, João, fica tranquilo, quem sabe esse ano, vamos lá, vamos torcer, em nome de Jesus, mas eu não sei onde eu estava com a cabeça, eu punha aquela calça, onde eu estava com a cabeça, comprar uma calça verde, parecia uma árvore andando, ou um graveto só pela estrutura, agora vocês dão risada, né? Mas aí depois você cai em si e fala, o que eu fiz? Porque o coração desejou na hora algo que não era para comprar. Quantas vezes o nosso coração nos engana? Então, os discípulos estavam aqui tristes, eles estavam confusos, Jesus foi crucificado, havia uma promessa, eu vou ressuscitar no terceiro dia, mas vão lá no túmulo, não tem mais ninguém, sumiu, roubaram o corpo, onde está esse Jesus? Nos deixou, o que eles fizeram? Abandonaram tudo e seguiram o caminho, sebo nas canelas, foram andar, eles não entendiam o que havia acontecido com Jesus, eu também acho que não entender, ele disse que era o Salvador, ele disse que Deus tinha tantas promessas, agora nós estamos aqui órfãos, cadê Jesus? Diante de todas essas promessas novas, cadê Jesus? Então começou a jornada da dúvida, mas nessa manhã, assim como esses homens, os olhos deles estavam como não poderiam enxergar, eu também fui perguntar, falei, mas como assim? Como que permite? Eu fui estudar isso, como é que a Bíblia relata que os olhos dos dois estavam impedidos de ver, que era o próprio, irmãos, dá para entender isso? Você que vem aqui, me ouve todo domingo, se você fechar os olhos, e eu pôr aqui agora o microfone e pedir para o irmão Alex falar, se ele falar, você fala assim, não é o pastor que está falando, é outra pessoa, mas não é o pastor, posso nem saber quem é, mas não é o pastor. Irmãos, eles não perceberam a voz do mestre, eles não perceberam o próprio mestre. As Escrituras dizem que Jesus teve que, desde Gênesis até Apocalipse, pregar de novo tudo para eles naquela caminhada, foram 12 quilômetros e Jesus começou a pregar tudo de novo, porque os olhos deles estavam impedidos de ver o novo de Deus, as coisas maravilhosas, e sabe o que estava impedindo? Eram as circunstâncias. O que eles tinham como resposta? Você é o único que não sabe aqui em Jerusalém, você é o único que não sabe em Israel, mataram o mestre, mataram o Messias, crucificaram, sumiram com o corpo dele, você não ouviu? Eles estavam presos às coisas que impediam de ver o próprio Jesus na frente deles. Quantas vezes, assim como foi o exemplo, você já leu um texto assim, aí você já leu 1, 2, 10 vezes, aí depois tem uma hora que você lê e fala, você fala, meu Deus, isso aqui estava aqui, eu nunca vi, porque os nossos olhos estão impedidos, as dúvidas, as circunstâncias, as questões. A gente não sabe o que vai acontecer em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, não sabemos mesmo, mas só temos uma convicção e certeza, que Ele está no controle de todas as coisas, Ele é soberano, Ele é rei, Ele reina, Ele está no governo, Ele sabe de todas as coisas, Ele é o alfa, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o ômega, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus que criou todas as coisas, Ele diz que a terra é o estrado dos seus pés, sobre as suas mãos está o governo de todas as coisas, e você tem dúvida disso? Não dá para ter dúvida. Os seus olhos foram impedidos de enxergar, pois a dúvidas e as incertezas cegaram as visões e as promessas de Deus. Sabe, queridos,
Tem hora que a gente fica gastando tempo naquilo que Deus não está fazendo, e a gente fica lá, ó, dando uma nivelada. Gaste tempo naquilo que Deus está fazendo, tenha um coração grato, olha para a sua casa, olha para os seus filhos, olha para as escrituras, fala assim: este é o dia que o Senhor fez, e por isso eu me alegrarei nele. Me disseram, vamos à casa do Senhor, e por isso eu também me alegrarei. Hoje é domingo, hoje é dia de ressurreição, hoje é dia de milagre, é dia que Deus vai usar a minha vida, é dia que eu vou ser boca de Deus, é dia que eu vou orar por alguém, é dia que eu vou abençoar alguém, é dia que eu vou levar alguém ter uma experiência com Deus, é dia que hoje eu vou testemunhar que Deus fez na minha vida. Saia com essa perspectiva. Eu e você fomos atraídos por Ele, a sua palavra é verdade, terras e céus vão passar, mas a sua palavra não vai deixar de passar. Eu tenho algo bom para você, eu tenho notícias boas para você. Jesus está aqui, meu irmão. Não importa as suas dúvidas, não importa as suas incertezas, o que vai acontecer com o governo, com a economia, tem pessoas lá para trabalhar, ore por elas, faça a sua parte, pague os impostos, mas não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, confie no Senhor, gaste tempo com Deus, deixe as incertezas para fora. Quando alguma coisa estiver te cegando, você não está vendo, vá para as escrituras, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, é lâmpada para os nossos pés. Você não está enxergando, precisa de luz, vá para as escrituras, porque ela vai te alimentar, ela vai fazer com que você enxergue coisas sobrenaturais. Segundo aspecto, o primeiro momento, eu preciso largar as dúvidas. 2026, eu quero profetizar sobre toda a liderança dessa comunidade, líderes de célula. Você vai multiplicar, você vai trazer vidas para ser batizadas, pessoas serão transformadas, lares, não é só você e a sua casa não. Sabe, essa história é verdade, é boa, é legal. Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Legal, vamos junto, mas o meu vizinho também vai servir o Senhor, meus familiares, meu chefe vai servir o Senhor, todo mundo vai servir o Senhor, porque eu sirvo um Deus que salva, que cura, que transforma. Meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó, meu primo, seu bisavô, seu avô, seja quem for, primo, primeiro, segundo grau, eu vou pregar a palavra, eu vou levar a salvação, haverá transformação. Isso não vai se limitar somente na minha casa, as pessoas vão ver em mim o Cristo que habita, que vive, que transforma, que restaura, que ama, que perdoa, que dá salvação. Está aqui, e Ele vai fazer em mim, através de mim. Deixa a dúvida de lado. O segundo aspecto nessa história é de que Jesus se revela. Jesus não só se revelou através da caminhada e as escrituras, mas eu acho poderoso quando Jesus se aproxima e começa com paciência, por mais que Ele disse, nécios, duvidosos, deixaram penetrar a dúvida, homens de pouca fé. Às vezes acontece comigo, com você também. Pedro estava andando sobre as águas, né? Na verdade sobre a palavra de Deus, quando Jesus vem, né? O próprio Deus, o próprio Jesus está ali e fala, vem Pedro, e aí a dúvida veio, na jornada, na caminhada, ele, homens de pequena fé, tem tempestade, homens de pequena fé, fique tranquilo. O segundo aspecto aqui é sobre a revelação de Jesus. Jesus se aproxima e começa a explicar as escrituras, ali do 25 ao 31, ele começa a expor tudo aquilo que eles já tinham vivido. Além disso, Jesus é convidado para sentar à mesa. Irmãos, daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Na mesa tem comunhão, na mesa tem restauração, na mesa tem cura, na mesa tem alimentação, na mesa tem intimidade, na mesa tem proximidade. Olha quantas coisas aconteceu na mesa. Foi na mesa que eles foram curados, foi na mesa que eles foram transformados, foi na mesa que eles começaram a parar e falar assim, espera aí, enquanto ele expunha as escrituras, a gente estava caminhando, não acontecia alguma coisa dentro de nós? Irmãos, é na mesa que tantas coisas acontecem. Não abra mão de sentar na mesa, não só com seus entes queridos, mas com amigos, com discípulos. Sente à mesa, porque na mesa a gente vai olhar no mesmo nível. Na mesa a gente vai poder partilhar das experiências, das dores, das vitórias, da palavra. Na mesa a gente vai edificar.
Na mesa a gente traz as pessoas mais próximas. Na mesa sempre tem um alimento. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. É na mesa que Deus faz coisas poderosas. Davi acreditava nisso. É na mesa que a gente tem que trocar assuntos, parar tudo e olhar nos olhos. Então eu vejo que quando eles estão na mesa, né, quando Jesus convida para sentar, estar na mesa naquele lugar, porque a mesa é um lugar para pertencer, é um lugar de restauração. Jesus, ele parte o pão, e ele se revela para os discípulos quem ele é. Quando a gente come e bebe, né, come do pão e bebe do suco, que é o elemento que representa Jesus, nós revelamos para o mundo de quem nós nos alimentamos, do próprio corpo e do próprio sangue de Jesus. É isso que nos basta, irmãos. Então Jesus vem e se revela a eles, e aí o que acontece? Seus olhos se abrem, e eles reconhecem quem é Jesus. Que 2026, os nossos olhos possam estar todos os dias abertos, sentando à mesa com o Senhor, lendo as Escrituras, participando do corpo de Cristo. Sabe, irmãos, a cada dia, escuta o que eu vou falar, irmãos, a cada dia o cristianismo tem sido tão negociável, triste isso. Por isso que eu tenho falado, irmãos, traga a Bíblia, participe de uma célula, seja ativo no reino de Deus, jogue fora a dúvida. Mas 2026 foi assim, esquece 2025, perdão, já foi 2025, dia 3 de janeiro já foi, filho, já é passado, ninguém lembra mais nada que aconteceu lá. Coisas poderosas aconteceram, mas é só uma referência agora. Agora o que é que está acontecendo agora aqui, o que vai acontecer amanhã, isso nos importa muito mais. Viva o presente, entregue o futuro e confie no Senhor. Eu e você precisamos entender isso. E por último, irmãos, eles deixaram a jornada da dúvida, Jesus vem e se revela, a missão de continuar. Eu e você precisamos continuar, irmãos. Eu e você precisamos entender o que eles fizeram depois que os seus olhos abriram. Eles reconheceram que era Jesus, eles voltam para Jerusalém, que não era para ter saído de lá. Lembra-se de Atos capítulo 1 versículo 8, e receberão poder, quando descer o Espírito Santo de Deus do alto. Sabe, Carlos, para que eles iam receber o Espírito Santo? Para nos tornarmos testemunha dele. 2026 precisa ser marcado, eu e você, as pessoas olhar para nós e falar assim, esses são homens e mulheres que testemunham a Cristo, em casa, no trabalho, no casamento, no estudo, na sociedade, aonde você estiver, as pessoas precisam olhar para mim, para você e falar assim, aí vai um casal, aí vai uma família, que testemunha a Cristo. Ninguém é perfeito, é verdade, mas Deus está trabalhando, nem que você ponha lá uma camiseta, estou em obra, aquele que começou a boa obra em mim, Ele está trabalhando. 2026, eu quero que Jesus seja mais conhecido do que eu seja conhecido por qualquer um. Irmãos, é tão gostoso quando as pessoas olham para você e falam assim, reconhece, fala assim, aqui está um homem de Deus, com toda a imperfeição, aqui está uma mulher de Deus. Às vezes eu venho para a comunidade, chega visitante e fala assim, pastor, nós estamos indo para a comunidade porque vocês levam a sério. Eu não estou dizendo que não existem outras igrejas que levam a sério, existem sim, mas que bom que a gente não está no hall daquelas que não levam a sério. Nós não brincamos com o cristianismo, nós pregamos a palavra. Nós não somos perfeitos, a começar de mim, eu pastor, que preciso da misericórdia, do perdão, de oração, da paciência de Deus, do amor. Estou aqui, irmãos, mas levamos a sério. Então eles entendem que não dá para parar.
Ah não, 2025 ganhei 10 almas para Jesus, eu abri a minha casa, fiz isso, agora eu vou parar. Jesus não está dizendo para você parar não, é tempo novo, é para avançar, é necessário prosseguir, foi até aqui, vai o próximo nível, vai para o próximo nível, vamos para frente, e eles regressaram, a escritura diz lá do 32 ao 35, os discípulos são chamados para compartilhar as boas novas. Eu e você fomos chamados para anunciar as boas novas do Evangelho, não importa onde nós estamos, não importa o que estamos fazendo, nós temos boas novas, nós temos o reino para ser anunciado. Outro aspecto que eu vejo aqui, eles retornaram para Jerusalém e compartilharam o Evangelho e cumpriram aquilo que estava lá em Atos 1:8. E eu e você precisamos, irmãos, dar continuidade nessa missão. Jesus confiou em mim e em você, e eu creio, eu quero profetizar sobre a minha vida, sobre a sua vida. Queria chamar o pessoal do louvor aqui, por favor, já estão aí, para a gente participar da ceia. Mas irmãos, eu e você precisamos entender, que se tudo se fez novo, esse novo só vai acontecer em 2026, se você prosseguir. Ficar parado, o Senhor não te chamou para ficar parado. Você já viu as coisas paradas que ela acontece? Água parada, apodrece, dá dengue, chikungunya, só coisa ruim, não dá para tomar, não dá para limpar nada, carro parado quebra, fica você deitado 30 dias numa cama, é muito provável que você vai pegar uma pneumonia, você vai ter um problema, você não tem condição de levantar e sair de uma vez, é capaz de você cair, vai atrofiando tudo. Como é que está a vida espiritual, irmãos? É necessário prosseguir. Aonde eu parei na história? Sabe a igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, se eu não me engano? Você é bom em boas obras, você é bom nisso, bom, mas uma coisa eu tenho, esquecestes o primeiro amor. Irmãos, quando eu estava aqui, escutando Cassiane, eu falei, uau, Deus vai na frente, abrindo caminhos. Eu voltei a lembrar das coisas, como eu era mais apaixonado por Jesus, e como eu preciso melhorar, a voltar a me apaixonar de novo por Ele. Isso é tudo muito sério, irmãos. Eu não estou falando de uma religião, eu não estou falando de uma placa de uma igreja, eu estou falando algo de intimidade, de relacionamento. É bom a gente se reunir aqui, irmãos, é maravilhoso, é bom a gente cantar louvores, é lindo, irmãos, mesmo quando eu erro as notas aqui, erro a letra, né, que eu não toco nada, é gostoso, irmãos, é bom ver o rostinho de cada um, mas o ponto principal pelo qual eu venho aqui é por causa de Jesus. Se a minha vida não for por Jesus, se eu não gastar a minha vida por Jesus, não vai dar tempo eu chegar no final da minha jornada e falar assim, mas eu poderia ter feito isso, ou ouvir Jesus, eu esperava, meus planos eram outros para ti. O ano só está começando, irmãos, dá tempo para a gente ajustar a rota, a temperatura, a altitude, dá tempo para a gente fazer tudo. Eu só sei de uma coisa, irmãos, nós estamos diante de uma oportunidade preciosa e poderosa de Jesus, e eu não vou passar a minha vez para ninguém, eu lamento. Se você está afim de passar a sua vez, aí é um problema seu com Deus, mas eu quero dizer para você, não abre mão de ter tempo com Deus, não abre mão de prosseguir esse novo. Tenha como o passado como referência, é lindo e maravilhoso, mas tem algo muito melhor e muito mais poderoso que o Senhor tem para mim e para você. Ele está abrindo portas, Ele está quebrando cadeias, Ele está fazendo e está tirando os espinhos. Às vezes os espinhos nos impedem de ver, sabe aquele negócio, mas você fala do outro, mas e a trave que está no seu olho aí? Aqueles discípulos, eles estavam impedidos de ver, e não era só de ver, eles não estavam mais nem ouvindo. Ontem eu estava num lugar com amigos, a gente estava jantando, fui eu, a
Kátia, o Natan, o Davi não foi, o Marcos, a Virgínia, a Valentina, a Antonella, a Isadora, Lorenzo, estava a Carol, estava o Marcelo, estava o Vitor e o Caio. Aí aconteceu uma coisa única na mesa. O Marcos provocou o Natan fez uma expressão como uma resposta para o Marcos. O Marcos olhou para mim e falou: a sua cara, ele fez o que você faz, ele repetiu a sua expressão, é o Nestor. Foi ou não foi, Marcos? Eu quero repetir a expressão do meu Pai Celestial. Eu quero que as pessoas olhem e falem assim, ainda que não é aquela pessoa, né? Não é o próprio Cristo, mas esse homem é de Deus. Eu não vou abrir mão da identidade em Cristo Jesus. Estamos diante de uma oportunidade. Qual é a história que você vai escrever em 2026? Quais são as orações de gratidão para 2026? As pessoas olharão para você e vão falar assim, aí vai os mini cristos, como as escrituras dizem no Salmo, nós somos consideráveis como mini cristos. Lá no seu trabalho, as pessoas vão olhar e falar assim, não é perfeito, tem um monte de coisa para melhorar, mas ele exala o perfume, o caráter de Jesus. Tem muita coisa para ajustar, irmãos, mas tem mais história para a gente contar de Jesus. Eu não sei onde é que você quer registrar tudo isso, mas eu quero registrar na minha vida, a vida dele em mim, o caráter de Jesus sobre a minha vida. É necessário prosseguir, é necessário seguir a Cristo, o Evangelho, a palavra. É necessário a gente rever muitas coisas. Esqueçam as coisas que ficaram para trás. Fique os seus olhos para esta verdade. Fique os seus olhos a palavra. Fique os seus olhos. Coloque toda a sua energia nas Escrituras. Coloque todas as suas expectativas em Jesus. Permita que Ele entre em lugares e departamentos que você jamais teria coragem de contar para alguém, ou abrir para alguém. Mas eu tenho certeza, irmãos, que quando Jesus entrar, Ele não vai te decepcionar, Ele não vai jogar nada na sua cara, Ele vai te amar e vai te ajudar a você sair desta. 2026 tem muitas coisas poderosas, coisas extraordinárias. Não negocie. O pastor Carlos Alberto fala muito sobre isso. Perca a sua casa, perca o seu trabalho, perca seu carro, perca o seu título, perca o seu dinheiro, mas não perca Jesus, não perca a sua família, o projeto de Deus. Busque o Senhor em primeiro lugar. Reveja o seu projeto para 2026. Por quem você vai orar 2026? Por quem você deseja que seja alcançado, salvo? Por quem você deseja pregar o Evangelho em 2026? Quem você vai servir em 2026? Quem você vai lavar os pés em 2026? Quem você vai sentar à mesa e vai partir o pão e vai dizer assim, este é o corpo de Cristo, nos alimentemos dele? Com quem? Quem você vai levar na sua casa para ler as Escrituras? Com quem você vai largar tudo e sentar do lado e abraçar e chorar se for necessário, pôr a mão no bolso se for preciso? Para quem você vai fazer isso? Quem é a pessoa que o Espírito está colocando aí? Fala, esse ano eu vou me dedicar a esta pessoa, eu vou visitar, eu vou ligar, eu vou buscar, eu vou trazer. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa, irmãos. Tenha isso na sua lista, em nome de Jesus. Pai, obrigado, porque hoje é o ponto de partida para tantas áreas das nossas vidas. Estamos diante do que o Senhor já planejou para nós, do que o Senhor já projetou, e o nosso coração se alegra por isso. Obrigado por todos os ensinos em 2025.
mas também já te agradecemos por todos os ensinos que iremos aprender a partir de hoje, em 2026. Obrigado por tua doce presença, Pai. Obrigado porque o Senhor é fiel. O Senhor começou uma boa obra e o Senhor está aperfeiçoando todos os dias. Nós consagramos a nossa vida no teu altar. Usa cada membro desta comunidade, Pai, para ser ponte, para ser um abrigo, para ser um amigo nos dias de tribulações, dias difíceis, mas também nos dias de alegria, Senhor. Nós queremos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nos dá um coração de carne, Pai, e derrama sobre nós o seu Espírito. Ajuda-nos a refletir a tua natureza e o teu caráter aqui na terra. Começa tudo de novo, Pai. Tu és bom em recomeço. Tu és bom em fazer do caos a ordem. Tu és soberano, Senhor. Nós entregamos a nossa vida, entregamos a cada mês que vamos viver para a tua glória. Ensina-nos a contar a tua história através da nossa vida, seja no trabalho, no casamento, nos estudos, na sociedade, aonde nós estivermos, aponte para as tuas verdades. É isso que nós oramos e te pedimos, e prosseguimos para o alvo, crendo que nos encontraremos contigo todos os dias. É no nome de Jesus que oramos. Você pode aplaudir o Senhor? Amém?